Boa noite, irmãos, irmãs. Mais um encontro. Que bom. Eu peço permissão para entrar em sua casa para uma conversinha bem simples sobre imunidade espiritual. Gostaria antes de fazer a nossa vibração planetária. Então vamos fechar nossos olhos e vamos manter essa sintonia, essa emanação, para que o nosso planeta receba de cada um de nós o que ele necessita, que, a meu ver, em primeira instância, é saúde. Estamos todos vivendo um momento em que todo o planeta necessita de saúde integral e paz. Então, que as nossas emanações sejam de saúde e de paz. Saúde não só do corpo físico, mas saúde dos nossos corpos espiritual, mental e físico. Que nós possamos imaginar toda a população do planeta Terra sendo envolvida pelas vibrações de coloração verde, que é a cor na cromoterapia da saúde, para que todos recebam emanações de saúde. E a paz como uma grande pomba branca que vai sobrevoar o céu de cada país, de cada cidade, em todos os cantos do planeta Terra, emanando paz para todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas. Então que assim seja. Que Jesus, esse grande governador planetário, permita que a nossa egrégora positiva de luz, de saúde, de paz, colabore um pouco para que nós possamos abreviar esse momento tão aflitivo que está ainda sobre a nossa terra querida, o nosso planeta. Que possamos, todos nós, concluirmos essa etapa tão importante de prova e expiação que é esta pandemia e voltarmos às nossas vidas, que podem não ser iguais, mas vão ser melhores, com certeza. Muita paz e vamos para a nossa conversinha, que é imunidade espiritual. Eu vou de vez em quando botar minha cabecinha por lá de cá, porque eu fiz uma lista do que eu gostaria de falar. Primeiro é o que o Espírito diz. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Isso é uma palavra de Jesus. E que ele fala que nós temos dois tipos de classes de adversário. Os que não concordam conosco, que são esses inevitáveis, que a gente não pode forçar ninguém a concordar conosco, e os outros que são, com certeza, aqueles com a cultura da intolerância, que muitas vezes nos encontramos com essas pessoas que mantêm, podemos dizer assim, um contato que não é um contato de afetividade positiva. Eu vejo a imunidade espiritual no momento em que nós estamos falando, todo mundo está falando imunidade, nós estamos numa pandemia, inevitável não fazermos uma comparação sobre imunidade espiritual e imunidade com relação à pandemia, a doenças, vírus, bactérias, doenças, enfim, porque
nós sabemos que é um período onde essa palavra imunidade tem sido repetida. Você já está com sua imunidade completa, já tomou as 3 doses, já tomou 2 doses. Então, todos nós estamos falando em imunidade. Eu vejo imunidade com a visão da autora e com a visão também que nós encontramos em outras literaturas, o que seria imunidade espiritual. Como a autora está falando aqui, é como se nós temos, muitos de nós temos os nossos adversários do pretérito. Né? São pessoas, espíritos, que muitas vezes podem estar reencarnados ou desencarnados e que são nossos adversários de ideias, de pensamentos e que amarguram muitas vezes, por conta disso, perseguições, dificultam as nossas, vamos dizer, tudo que a gente muitas vezes planeja em fazer, pode estar muitas vezes submetida à interferência desses adversários, sejam eles encarnados ou desencarnados, que muitas vezes visam aniquilar a possibilidade preciosa do nosso sucesso, da realização dos nossos empreendimentos e tudo. E tem os adversários, que são aqueles adversários, eu até fiz uma conversinha sobre obsessão, que é o desafio do momento, que a gente vai compreender que são os espíritos que nós atraímos muitas vezes com os nossos pensamentos negativos, com o nosso comportamento muitas vezes de ansiedade, de angústia, às vezes num pensamento depressivo, de tristeza, de falta de ânimo, de falta de fé. E nós vamos ver que, com certeza, a imunidade espiritual é importantíssima em todos os momentos da nossa vida, não só agora nesse momento, mas em todos os momentos. Por quê, Carmen? Porque a imunidade espiritual faz com que nós estejamos sempre com os nossos corpos, a nossa defesa espiritual pronta, não para o ataque, mas para a defesa. Quando nós estamos envolvidos em aflições, em pensamentos negativos, em comportamentos muitas vezes de desequilíbrio, de violência, de angústia, nós estamos vulneráveis à intervenção e à interferência de mentes, de espíritos que estão na mesma vibração e que encontram em nós essa sintonia, essa relação para nutrir, se alimentar dessa energia, desse sentimento e formando assim muitas vezes uma simbiose. Nós somos aquilo que sentimos e percebemos. Se nós estamos zangados, somos a raiva. Se estamos apaixonados, somos o amor. Se contemplamos um pico nevado, somos a montanha. Ao assistir um programa de televisão de baixa qualidade, somos o programa de televisão e vibramos muitas vezes com aquela energia. Vibramos, quer dizer, entramos em conexão e muitas vezes dizemos assim, eu fui assistir isso, não estou me sentindo bem. Enquanto sonhamos, somos o sonho. Podemos ser qualquer coisa que quisermos, mesmo sem uma varinha mágica. Então, quando você começa a cuidar da sua energia, você começa a atrair para você
momentos melhores, situações melhores, energias melhores, atrair pessoas melhores e começa a se sentir melhor. Tudo começa dentro de você. Quando você cuida da sua energia, não importa em que ambiente você esteja, você está protegido. Você cria, com certeza, uma defesa espiritual tão importante que você está com a sua imunidade espiritual em dia. Nada pode te afetar. Então a gente trabalha a nossa energia no dia a dia, na conduta cotidiana, nos sentimentos que emanamos, que produzimos em nós ou nos outros, no nosso pensamento, no nosso temperamento, no nosso caráter. Você é energia e você faz a sua energia. E já deve ter percebido que algumas ações que nós praticamos, né, têm o poder de drenar nossa energia, enquanto outras ajudam a mantê-la elevada. Então, nós muitas vezes reforçamos os nossos estados de espírito, nós reforçamos com a repetição dos próprios pensamentos, das emoções, que muitas vezes nós temos emoções e nós alimentamos essas emoções, alimentamos os pensamentos obsessivos, os pensamentos tóxicos, consomem a nossa energia, atraem negatividade. Então, o que é que pode, Carmen, aumentar minha imunidade espiritual? Eu aprendi com a doutrina espírita que um dos objetivos de estudarmos as leis divinas e naturais, estudarmos as obras kardecianas, é para a educação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, a educação do espírito, né? O aprendizado que nós precisamos ter hoje na nossa experiência reencarnatória. Então, claro que existem recursos que são externos. Quais são os recursos externos que podem ajudar a elevar, né, a nossa imunidade espiritual? O passe, o atendimento espiritual, uma boa palestra, um bom livro, a leitura de um bom livro, uma música que tenha um teor vibracional superior. Então, uma água fluidificada, com certeza. Existem várias ferramentas, vários recursos que um centro espírita fornece e que aumenta a imunidade espiritual. E como aumenta? Nós vimos que na pandemia nós não pudemos ter as atividades presenciais, então nós resolvemos em 2020 que a gente precisava fazer alguma coisa para ajudar uns aos outros. Não é eu ajudar você, mas nos ajudarmos mutuamente. E como iríamos fazer isso? Através desse canal, que agora eu estou falando a vocês e que vocês podem ouvir, podem refletir, podem concordar, podem não concordar, não importa. Mas eu tenho que falar do que é o meu pensamento e do que eu leio das obras dos espíritos. Então, é um recurso que foi fantástico os resultados, porque pessoas ligavam e diziam assim: graças a Deus, nós não estamos podendo nos encontrar presencialmente, tomar o passe presencialmente, mas eu estou me sentindo bem com o atendimento virtual. Então, é maravilhoso, é um recurso maravilhoso. Ouvir a palestra, procurar entender a doutrina espírita, procurar os conselhos, as orientações, que às vezes nas palestras todos nós
deixamos as dicas, né, as orientações, nome de livros, as pessoas que também estão fazendo esse trabalho, como outros divulgadores do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita. Então, logicamente que existem recursos externos. Então, nós temos o passe, a medicina espiritual, o atendimento fraterno, água fluidificada. Temos isso, temos tudo isso. Mas os recursos mesmo necessários e que são importantíssimos são os recursos internos. O simples ato de agradecer é capaz de aumentar a sua imunidade espiritual e o seu nível de felicidade pessoal, de tal forma que muda a sua psicosfera, muda toda a sua estrutura emocional, a sua estrutura astral. Durante o seu dia, observe atentamente o que você oferece para a sua mente como alimento. O que eu penso? Então, pegue um caderninho e vá começando a anotar o que você pensa durante o dia. Nós sabemos que a nossa mente é uma fábrica incessante, com a velocidade imensa de pensamentos. Então, procure ficar atento, é o que Jesus fala, orai e vigiai. Isso é um comportamento, isso é uma atividade que funciona com certeza um sucesso fantástico. Eu oro, mas eu me vigio. Eu vigio porque quando eu não estou orando, o que é que eu estou fazendo com a minha mente? Pensando em quê? Então, procure ver, perceber o que você durante o dia você pensa. E quantas vezes o pensamento, a sua mente, lhe rouba, muitas vezes, do pensamento positivo para o pensamento negativo. Procure ouvir músicas que te façam bem. Assistir, ler coisas que tragam algum benefício intelectual e espiritual, ou que te ajudem a vibrar numa frequência mais elevada. Então, a gente precisa aumentar a nossa frequência vibracional. Eu não estou dizendo que não é para você ouvir MPB, não ouvir o que você gosta, mas a sua imunidade espiritual precisa de uma conexão, de uma frequência mais elevada. Então, você precisa estar com uma música, né, que lhe traga benefício. Eu vou assistir um programa, eu vou assistir Bocão. Não sou contra Bocão. Bocão está aí para quem quiser, mas eu não assisto. Como não assisto outros noticiários onde só fala, eu sei que o mundo precisa de mim e da minha oração, mas eu não preciso entrar em detalhe, fulano foi assassinado assim. E às vezes nós estamos vendo o jornalismo e realmente a pessoa acabou de ser assaltada, está tremendo, não consegue nem... Mas nós queremos saber detalhes. Que importa se foi João, Maria? Eu quero orar por todos. Então, nós precisamos de imunidade espiritual. Muitas vezes a gente assiste um caso até, sabe, de 10 minutos, 15 minutos, meia hora. E quando a gente termina, nossa imunidade espiritual, nossa frequência vibracional está lá embaixo. Então, nós precisamos fazer esse exercício. Precisamos também, outro exercício que depende de cada um de nós, eliminar o hábito de reclamar e falar mal dos outros, de julgar. Fulano é assim? Experimente não pensar nem falar nada de negativo. Faça uma experiência e passe a sua manhã toda e a sua tarde sem falar nada de negativo sobre o mundo, nem sobre ninguém, nem sobre você. E se alguém ligar para você, estou bem, graças a Deus.
Veja como sua vida vai mudar. Veja como você está já se preparando para uma transformação interior. Então, cuide da sua frequência vibracional. Isso depende de ter ou não ter religião, ser ou não ser espírita. Sua energia é tão importante quanto a sua saúde física. Então, cuide bem dela. Trate de fazer a sua meditação, a sua oração. Trate de trabalhar em você o hábito de agradecer. Ser grato ao universo, ser grato a Deus, aos seus guias, mentores espirituais. Nós precisamos de imunidade espiritual para afastar não só os doentes invisíveis, como os doentes visíveis e, inclusive, doenças. As doenças, elas têm uma frequência vibracional baixíssima. Eu sempre que assisto o filme Irmão Sol, Irmão Lua, ou A Vida de Clara, de Francisco e Clara, ou A Vida de São Francisco de Assis, eu fico vendo que ele desencarnou com 44 anos, mas desde cedo ele era vamos dizer assim, o médico, vamos dar esse termo, caridoso, o instrumento de acolhimento, de amor para os leprosos. Veja só. Mas a imunidade espiritual, ele precisava cumprir a missão dele. E foi até os 44 anos de idade. Então, nós temos imunidade espiritual, mas nós precisamos manter essa imunidade em alto escalão. Os adversários que nós, quando reencarnamos, trazemos na nossa condição de corrigenda, porque nós conseguimos reencarnar, graças a Deus, e muitas vezes eles não reencarnam porque ainda estão numa fase de raiva, de ódio, estão endurecidos, querendo vingança. Imagine, nós temos esse combate que já é demarcado, existe. Agora imagine a gente estar combatendo todos os dias com o pior inimigo, que não é o desencarnado nem o encarnado, mas nós mesmos, nosso ego, nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa inveja, os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, nós precisamos dessa imunidade espiritual, que no momento que nós estamos vivendo, ela tem que estar, se na tabela do plano espiritual a imunidade vai até 5, a escala 5 é uma imunidade espiritual realmente 100%, e nós estamos em 1 ou 2, nós não estamos bem. Então nós precisamos elevar essa frequência vibracional através de nutrindo bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, lendo bons livros, ouvindo palestra, ouvindo meditações guiadas, fazendo as nossas meditações, as nossas vibrações, orações, que ajudam muito. Nós não podemos calcular quando uma pessoa diz para você assim: Deus te acompanhe, Deus te abençoe. Na mesma hora é feita uma defesa energética. É lindo você ver uma pessoa que diz de coração, não da boca para fora um hábito. O filho vai sair, Deus te abençoe. Não. Que você para, você sente e diz, Deus te abençoe, Deus te livre do mal, Deus te acompanhe. Na mesma hora a pessoa
tem uma camada que reveste de defesa. É fantástico. Agora, isso imagine em nós. Se nós podemos fazer isso com outro, imagine fazendo com nós mesmos. Então, essa imunidade é realmente de suma importância nesse momento. No momento em que, como o Espírito amigo diz, agora vai chegar a conta da pandemia, né? Ou seja, todo o estresse vivido nesse período de quase 2 anos, mas muito mais do que 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, mais de um ano e meio, a conta vai chegar. Algumas pessoas vão ter doenças, algumas pessoas vão estar cansadas, estressadas, sentindo sintomas, dores no corpo, dor no lado direito, vão sentir insônia, vão sentir muitas vezes ficarem gelados, pessoas, sabe, como se a temperatura baixasse, outros vão ter rinite, outros vão ter dor de cabeça, outros vão ter ansiedade, está com síndromes da ansiedade, outros vão estar com angústia, uns depressão. A conta chega. Todos nós estivemos num momento de muito estresse. E o corpo, para suportar esse estresse, ele usou de toda a sua defesa. E o que é que nós vamos fazer agora? Deixar as doenças chegarem? É que o espírito pergunta. O médico espiritual pergunta para a gente. Vocês vão deixar o corpo adoecer, a mente adoecer? Não pode. Agora vocês têm que fazer a vacina espiritual. Bom, não precisa esperar. Hoje à noite, sexta-feira, vai ter o atendimento espiritual. Aí vou esperar para fazer. Entra no site, no nosso YouTube, pega um atendimento espiritual, você vai ser intuída, faça uma prece antes, aí eu vou aqui, pum, e ouça aquela palestra, faça seu atendimento espiritual no momento que você precisa. Sem hora marcada. A hora é a hora da necessidade. E faça o seu atendimento. Mas os espíritos vão estar assim. Jesus disse que ele estaria conosco até o final dos tempos. E quando nós quiséssemos conversar com ele, que nós entrássemos no quarto e fizéssemos oração, que ele lá estaria conosco. O quarto é isso aqui. É esse reduto sagrado, o nosso coração, o nosso eu interno, onde nós vamos falar com ele, vamos pedir socorro, vamos pedir ajuda. E ele vai estar naquele momento. Quando nós temos fé, nós acessamos a falange dos médicos e a falange dos espíritos luminosos. Não precisa ser naquele momento. Naquele momento do centro, quarta-feira às 19 horas ou sexta-feira às 19 horas. Não. É no momento que você está com a necessidade. Faça o seu atendimento espiritual. Eu não posso fazer 19 horas, que eu só chego em casa às 20. Tome seu banho, jante com bastante tranquilidade. E quando você perceber que você já descansou do estresse do dia, você ligue seu computador, seu celular, vá no YouTube e você assiste e você faz o atendimento espiritual. Isso é imunidade espiritual. Então, eu convido a todos, a você que está aí me ouvindo, eu lhe agradeço a escutatória, que você comece a mudar, a ter fé, a se apossar do que você é. A centelha divina, que você é
filho e filha de Deus. Nós somos divinos. Jesus disse, vós sois deuses. Sim. Os filhos de Deus são deuses. Nós somos deuses. Nós somos o sal do mundo. E Jesus disse que nós poderíamos fazer muito mais do que Ele. Então eu acredito nisso. E quero que você também aí acredite nisso. Que você pode, que você consegue a sua imunidade espiritual. Tanto quanto os seus adversários, que você pode sentir a presença, que você muitas vezes diz, tudo para mim é com dificuldade, demora mais, parece que tem alguém que vibra contrário. Pode ser e pode não ser. Mas se você acha que pode ser, o que é que você faz? Dê perdão, dê amor. São os nossos verdadeiros mestres. São eles, esses irmãos adversários, obsessores, sofredores, que nos fazem crescer, que nos fazem procurar a doutrina espírita, conhecendo as leis e trabalhando a reforma íntima, para não adquirir nunca mais adversários. A educação do espírito é a meta principal da doutrina espírita, porque ninguém vai progredir se não se transformar, se não transmutar. Então precisa ter o autoconhecimento, a autodisciplina, a autotransformação e a autoiluminação. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa conversinha de hoje é sobre isso. É sobre fazer a sua parte, a nossa parte. Não é fácil, mas todos podemos fazer a nossa parte. Trabalhando, meditando, fazendo orações, tomando o passe, fazendo atendimento espiritual, ouvindo palestra, lendo livros, procurando programas de televisão. Eu fico procurando, eu fui pegando algumas séries, José do Egito, depois assisti Moisés, depois estou assistindo assim, depois foi Francisco. Por quê? Porque isso faz com que a nossa psicosfera, com a nossa frequência vibracional, estabeleça um limite de superioridade. Já pensou? Se a gente viver só pensando para baixo, negatividade? Então nós precisamos valorizar esse momento. Esse momento é muito importante na nossa vida, porque vai definir após pandemia como você vai ficar, como você vai reagir, como você vai agir. Eu sei que muita gente às vezes está saindo do seu limite na pandemia e fazendo coisas que talvez tinham vontade anteriormente, talvez anos atrás ou antes da pandemia, e agora com a pandemia tudo se confundiu, mas todos nós precisamos refletir sobre o que sentimos, o que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Porque tudo tem repercussão no cosmos, no universo de Deus. Então que possamos modificar a nossa paisagem emocional, mental e física, trabalhando em nós o amor, a gratidão, o perdão, a confiança em Deus, a fé em Deus e a esperança. Pilares, com certeza, renovadores, que vão nos colocar numa vibração fantástica de imunidade espiritual. Muita paz. E vamos agora fazer o nosso atendimento espiritual. Vamos fechar nossos olhos e vamos trabalhar nossa imunidade espiritual.
Então, vamos iniciar colocando os pés. Tire seu sapato, seu chinelo, bote os pés na terra para descarregar as energias deletérias, negativas. Bote sua mão acima das coxas, com as palmas para cima, para receber as energias positivas. Feche seus olhos para facilitar a sua concentração. E inspire e expire somente pelas narinas, lenta e profundamente, para que você também melhore a sua concentração. Então, inspire e expire. Se concentre no ato de colocar o ar para dentro e para fora. E pense nos atendentes que se aproximam e que num passe vão ajudar a retirar as energias enfermas, negativas, que se acumulam em torno dos nossos corpos, em torno de nós, no nosso campo energético. E deixe os pés tocarem o chão, o piso da onde você está, e sinta a descarga dessas energias negativas. E que a terra, nossa mãe queridíssima, como a natureza espetacular de transformação, vai absorver e transformar em energia de saúde, equilíbrio e paz. Pense nos irmãos que vão trazer das matas, rios e mares as energias que vão compor para trazer um ânimo para os nossos corpos, para a nossa mente, para a nossa alma e nosso corpo físico. Vamos aqui trabalhar aroma do alecrim do campo, manjerona e alfazema branca. Vamos trazer essas 3 ervas no aroma místico e poderoso que vai cair sobre o nosso coronário, nosso chakra do eu sou, da essência, e vai ser distribuída toda essa energia por todos os chakras dos nossos corpos, trazendo equilíbrio, harmonia e imunidade espiritual. Inspire e expire mais uma vez. Sinta-se envolvido por uma força de bem-estar, de ânimo e alegria, e de gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja, agradecendo aos irmãos por este momento, a todos os mentores das casas irmãs, nossos guias e protetores. Continuemos, eu encerro, mas continuemos com os olhos fechados, mais por uns 2, 3 minutinhos, recebendo essa energia fantástica das florestas, das ervas, dos rios, dos mares, oceanos, para repor saúde, excluindo enfermidades. Muita paz.
que o círculo branco da paz e da harmonia se feche em torno de cada um de nós e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme e nos dê dias de muita saúde, harmonia, equilíbrio e paz. Viva Jesus!